Olá, boa noite. Obrigado a você por estar me acompanhando aqui no canal de História de Santa Cruz do YouTube, professor Simvaldo do Nascimento Souza. E por esses dias eu fiz uma apresentação sobre as comemorações do centenário de anexação de Santa Cruz e apresentei uma foto do Largo do Bodegão, só que por uma falha técnica na captura de entrada de áudio, não saiu a sonorização. Então, falei, poxa, peraí, precisa explicar isso aí. Então, já aproveitando aqui, fiz uma reunião aqui de imagens para falar um pouco sobre o Largo do Bodegão, que é um logradouro icônico de Santa Cruz. Santa Cruz tem vários logradores, né, que nós podemos falar assim que são emblemáticos, né, bem originais pela denominação, pelas características, e o Largo do Bodegão com certeza é um deles. Tem aqui 3 imagens que eu fiz hoje durante a minha caminhada, exatamente pensando em ilustrar essa postagem. A primeira da esquerda mostra uma parte do prédio que deu origem ao nome do bodegão, né, que é uma bodega grande, aumentativo de bodega. O que é bodega? Bodega era um tipo de estabelecimento comercial naquele tempo, né, que vendia chamados secos e molhados, né? Hoje tem uns supermercados e sacolões que vendem tudo isso, mas então naquele tempo chamava-se secos e molhados. Então esse aqui é uma parte da parte frontal do bodegão. E essa aqui é a entrada, essa parte da frente aqui, que vai para a Avenida Isabel. E aqui são mais umas fotos, uma parte central do Lago do Bodegão. E aqui mais uma outra mostrando o Lago do Bodegão um pouco afastado. Então, o Largo do Bodegão é esse logradouro icônico de Santa Cruz. De um lado nós temos a Rua Ferreira Nobre. Ferreira Nobre foi o presidente da Câmara Municipal, chamada Ilustríssima Câmara Municipal da Corte, na época da construção do Matadouro. Ele teve uma importância muito grande, porque ele influenciou muito para que o Matadouro fosse construído em Santa Cruz, juntamente com José de Saldanha da Gama. A Rua Álvaro Alberto, então a Rua Ferreira Nobre, ela vai sair lá na estrada, na Rua das Palmeiras Imperiais, antiga Rua do Matadouro. E essa Rua Ferreira Nobre, de um lado tem o colégio, a escola municipal, prefeito João Carlos Vital, e do outro lado tem uma parte do morro. Quem passa por ali, eu inclusive passo ali pelas minhas caminhadas, fico observando que o morro, às vezes, está desbarrancando. Aquilo ali é o morro, o chamado Morro do Bodegão. Porque, como eu falei ontem, na postagem, nós aqui em Santa Cruz, com o tempo, nós vamos deixando de perceber que em alguns locais existiam morros. Quer dizer, hoje com a abertura das estradas, asfaltamento, tá, a gente perde até essa noção. Por exemplo, a Rua Álvaro Alberto, aqui no sentido, ela forma um morro, que é exatamente esse morro, chamado Morro do Bodegão, que vai cair do lado da Ferreira Nobre e na Boa Vista, que foi de onde saiu uma grande parte do material. E a Avenida Isabel, que é essa rua aqui da frente, né? Que vai seguir em frente. Então tem logo aqui na esquina do Largo do Bodegão com a Avenida Isabel, tem a capela em devoção a São Jorge, que também estarei falando um pouquinho sobre isso. Essas fotos eu fiz hoje, para vocês terem uma ideia da localização, né, do Largo do Bodegão. O bairro Imperial de Santa Cruz, desde tempos pretéritos, possui alguns logradouros com denominações bastante curiosas. São nomes que, por seu caráter inusitado, despertam interesse pela sua originalidade. Assim temos Vala do Sangue, Fomento, Saquaçu, Dreno, Cajueiros, Curral Falso, Largo do Arão, Jaqueira, Morro do Chá, Praça do Gado, Itá, Caxias e Largo do Bodegão. Foram alguns nomes algumas denominações que eu me lembrei, mas existem outras também. O Largo do Bodegão serve de motivo para a nossa postagem de hoje, 24 de fevereiro de 2025.
Com relação, por exemplo, aqui ao Curral Falso, recentemente, quando foi inaugurada a estação, o terminal do BRT do Curral Falso, a prefeitura fez uma postagem e eu vi centenas de pessoas criticando a denominação. Que nome estranho, Curral Falso. Eu fiz então escrevi um texto, né, explicando por que Curral Falso, né? Eu já coloquei essa explicação, porque havia ali, na época colonial, uma espécie de um curral de arame, né, que era puxado com daqueles portões que puxavam, então dava a impressão que estava aberto, mas era para que a boiada entrasse e não tivesse a percepção de que elas já estavam confinadas. Então, por isso curral falso. E as outras denominações, futuramente já estarei falando. Outro dia, uma colega minha, a diretora da escola onde eu trabalho, me perguntou: Sivaldo, qual é a origem da Vala do Sangue? Porque parece que um filho de uma outra colega dela estava fazendo um trabalho e foi perguntado isso aí. Então são nomes assim que a pessoa, no primeiro momento, acha estranho. Vala do Sangue, que nome estranho. Mas depois, quando a pessoa tem um conhecimento de geografia, de história, passa a entender por que Vala do Sangue, por que Matadouro, por que Bodegão, não é? Então essas denominações, todas elas têm alguma explicação, uma justificativa. Eu aproveitei uma fotografia do livro do historiador Benedito Freitas, o livro dele é a História do Matador de Santa Cruz, é a edição de 1970, é de 1977, não é? O Benedito Freitas escreveu a História do Matador de Santa Cruz em duas edições. A primeira edição saiu em 1950, depois ele fez essa outra edição em 1977, já mais atualizada, com acréscimos, porque já foi na época da transformação do Matadouro em Matadouro Industrial, ainda no governo do governador Faria Lima. Então, em 1977. Então, essa foto eu aproveitei, reproduzir de lá, mostrando o bodegão, né, que deu o nome ao Largo do Bodegão, como era originalmente. Então, você observa que tem 2, 4, 6, 8 portas, né, em forma de arcos. Então ele é um tipo de prédio, ainda tem a característica, mas se mantém um pouco, né? Arredondado. Então esse deu origem ao Largo do Bodegão. E aqui foi exatamente a foto que na postagem que eu fiz sobre o centenário da anexação, eu coloquei esta mesma foto aqui, que foi tirada da revista da semana, de 30 de dezembro de 1933, foi a data exata que estava se comemorando o centenário da anexação de Santa Cruz ao município neutro, ao Rio de Janeiro, né? E não constou, não apareceu a citação, porque, como eu falei, houve uma falha técnica na hora de captura da entrada de áudio, então aparece apenas a imagem, fica aquela imagem assim. Ninguém comentou nada, mas realmente houve uma falha ali, tinha que ter o som. E então aqui nós temos o bodegão, a origem do bodegão. Observe como era o prédio, bem interessante. E aqui na frente, essa parte aqui vai para a Avenida Isabel. Aqui não sei se o cursor vai mostrar para vocês, aqui estou mostrando aqui com a Avenida Isabel. E essa parte aqui, que já é esquina, atualmente não existe. Atualmente existe aqui a igreja, a capela, né, em devoção a São Jorge. Então aqui nós temos a Avenida Isabel com aquelas casinhas. E a origem do bodegão, o Benedito Freitas, refere-se sobre o bodegão em dois dos livros. O livro que eu citei anteriormente, A História do Matadouro de Santa Cruz, de 1977, no caso a segunda edição, né? Ele descreve resumidamente sobre as origens do bodegão, que é aumentativo de bodega. Então, o Benedito Freitas não estende muito, ele explica mais ou menos isso aí. Embora ele apresente outras considerações também sobre o Morro do Bodegão. E no terceiro volume da trilogia, ele tem um capítulo
que fala sobre os principais logradouros de Santa Cruz. Então ele se refere ao Bodegão, ao Largo do Bodegão, como o mais conhecido logradouro santacruzense e que alcançou, segundo ele, repercussão fora de seus limites, pelos agitados acontecimentos nele registrados. Eu, por curiosidade, sempre procuro saber o que existe sobre aquilo que eu estou pesquisando na Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional. E eu entrei hoje mesmo no site da Hemeroteca, encontrei dezenas, centenas de informações sobre o Largo do Bodegão. Coloquei lá Largo do Bodegão, aparecendo. É claro que tem muitos que são anúncios de... Inclusive achei interessante porque tem alguém vendendo uma padaria, no Largo do Bodegão, e aí no finalzinho do anúncio diz o motivo, né? Por falta de conhecimento do assunto. Não sei exatamente como é que a pessoa faz uma padaria e não tem conhecimento sobre panificação. E uma outra curiosa informação, eu ia colocar aqui, mas falei, não colocar não, é de um cidadão negro, de cor negro, né? Que foi encontrado totalmente pelado, dançando macumba, ponto de macumba, né? No Largo do Bodegão. Eu achei curioso porque bota lá, Largo do Bodegão vai aparecendo muitas notícias de violência, muitas coisas nesse sentido e muitos anúncios. A maior parte são os anúncios, né? Mas eu achei curiosa porque na época 27º Distrito Policial, né, e o delegado juntamente com os seus assistentes, né, acabam prendendo. O nome dele, Antônio Nascimento, era de menor e naturalmente estava embriagado, dançando pão demais, mas totalmente pelado no Largo do Bodegão. Então são notícias curiosas sobre o Largo do Bodegão. Como o Benedito Freitas fala aqui, a repercussão, porque tem muita repercussão, porque como era um local bastante movimentado na época do Matadouro, então claro que vão surgir casos e causos, né? Tradição do Bodegão é inapagável na crônica dos costumes de Santa Cruz, segundo Benedito Freitas. Então, é isso que eu acabei de citar agora. Tem muitas informações que daria para fazer um trabalho interessante sobre essas curiosidades. Essa foto ao lado foi copiada também do livro A História do Matador de Santa Cruz, também que eu falei, né, nos casos aqui a segunda edição de 1977. Vocês observem que é um prédio assobradado, né? Que não existe mais. E demarcava os tempos de glória do Matadouro, quando havia movimentação de comerciantes da população em busca de carnes e seus derivados e produtos diversificados. No Largo do Bodegão havia, segundo Benedito Freitas ainda, né, uma das mais movimentadas feiras livres, concentrando diariamente milhares de pessoas no afã cotidiano de adquirir as mercadorias de subsistência, grande parte da roça, como pura farinha de mesa, feijão preto novo, etc. Artigos manufaturados, quinquilharias, miúdos de rezes, ervas medicinais, artigos mateiros, entre outros. Aquilo que nós ainda encontramos nas feiras hoje, né? Eu, às vezes, por curiosidade, eu dou uma passada na feira de Santa Cruz, que fica atualmente ela fica instalada na Rua Campeiro Mó, entre a Rua Campeiro Mó e a Rua do Império, pegando de um lado e outro. É claro que ela já não é mais aquela feira do início, mas ainda tem esses produtos, né, que geralmente tem nessas feiras livres. Então isso aqui foi tirado do livro do Benedito Freitas. Aqui nesse caso do texto foi tirado do livro do terceiro volume da trilogia dele, que trata do Império, a página 529. Ainda segundo ele, o Largo do Bodegão, em 1916, por indicação do vereador na época, né, intendente municipal, que hoje é vereador, Honório dos Santos Pimentel, passou a se denominar Praça Saldanha da Gama. O Saldanha da Gama foi um personagem muito importante na história de Santa Cruz,
e na história do Brasil, do Rio de Janeiro de maneira geral. Ele era um botânico, né? Ele era biólogo, professor, foi professor, principalmente era professor emérito, de uma família tradicional. Ele era irmão do Luiz Felipe Saldanha da Gama, almirante, né? Enfim, a família dele toda tem ligação com a história. E o Saldanha da Gama, ele tem a ligação dele com a história de Santa Cruz, primeiro porque ele foi superintendente da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Não apenas superintendente, mas um dos superintendentes que realmente merecem destaque. Eu sempre cito 3 superintendentes, 3 administradores. Um foi o padre Pedro Fernandes, que eu já estou preparando uma apresentação sobre ele, né, que foi na época dos jesuítas, chamado o Pedro o Próvido, né? O outro foi o Manuel Martins do Couto Reis, outro também um iluminista, um cara fantástico. E o terceiro, o José de Saldanha da Gama. É claro que nós tivemos outros, como o Manuel Archer, né? Tivemos também o Coronel Conrado Jacó de Niemeyer, né? Tem alguns outros, mas esses 3, sem dúvida alguma, foram os 3 que se destacaram. E o Saldanha da Gama, além disso, ele escreveu a história da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Ele começou a escrever a primeira parte, sairia uma segunda parte, infelizmente não saiu, não sabemos qual o destino que teve, se ele deu continuidade ou não, mas a primeira parte é muitíssimo interessante, foi publicada no século XIX ainda e saiu pela revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Por isso, o Honório Pimentel teve essa iniciativa, que é uma iniciativa louvável, positiva, só que a denominação popular prevalece, assim como a Vala do Sangue. A Vala do Sangue ali, o nome da Vala do Sangue hoje é Rua, alguns chamam de Rua Benedito Freitas, mas não é Benedito Freitas, tem uma outra denominação que está me faltando o nome agora, né? Mas vamos lá. Então o Saldanha da Gama merecia realmente essa denominação, mas só que o nome Largo do Bodegão é um nome que já está enraizado na cultura popular, não é? E assim a população não aceitou. Então o decreto de criação, de mudança do nome para Praça Saldanha da Gama foi, segundo o Benedito Freitas, 11 de maio de 1916. No ano seguinte, já no dia 31 de outubro de 1919, 2 anos depois, saiu o decreto 11.165, de 31 de outubro, voltando o nome Largo do Bodegão. Então é hoje Largo do Bodegão. E lá no Largo do Bodegão tem um busto em bronze que presta homenagem a Honório dos Santos Pimentel. Porque o Honório dos Santos Pimentel tem aqui o busto em bronze, né? Esse busto foi inaugurado no dia 15 de julho de 1965. Tem aqui um recorte do jornal A Luta Democrática. Esse Honório dos Santos Pimentel, ele começou a trabalhar, ele chegou a Santa Cruz, ele não era de Santa Cruz, ele chegou a Santa Cruz e começou a trabalhar ainda na época da monarquia. E começou a trabalhar no Matadouro como magarefe, quer dizer, aquele funcionário que ocupa o cargo mais simples, aquela que tira a carne, né, desossar a carne. Começou por ali, mas tinha uma certa liderança, foi assumindo grupos e tal, e acabou assumindo a liderança e acabou se tornando político. Foi eleito vereador, depois foi eleito deputado. E pelo que nós pesquisamos, ele foi realmente um político, um vereador que merece destaque, né? Então, por isso, merecidamente tem um busto em bronze ali no Largo do Bodegão que presta homenagem a ele. Aqui nesse recorte, pelas informações, consta, né, que nem todas as pessoas gostavam dele, porque como ele fazia oposição ao senador Camará e ao Júlio Cesar de Mello,
existiam os grupos, né? O grupo que pertencia à questão política, né? O grupo que apoiava Júlio César de Mello e senador Camará, obviamente não ia apoiar o Honório e vice-versa, né? Então, por isso que também sempre tem as críticas, mas na minha opinião de pesquisa, né, ele realmente foi um político, ele mereceu essa homenagem. No Largo do Bodegão tem a capela em devoção a São Jorge. E essa capela, na época da construção, houve muita polêmica. Essa capela foi construída no governo do prefeito César Maia. E segundo consta, o César Maia, como prefeito, ele ajudou, deu apoio, a prefeitura deu apoio material para que essa capela fosse construída. E naturalmente que houve, vocês sabem como é a questão política, né? Houve na Câmara Municipal, né, sempre os opositores que vão condenar a iniciativa, inclusive vão até mesmo entrar na justiça contra essa medida. Mas é importante observar o seguinte: quando o Matadouro de Santa Cruz teve no auge do seu funcionamento, parte da boiada que era conduzida para o abate vinha de Minas Gerais, por estradas e caminhos conduzidos por vaqueiros em suas montarias. Então, essa carne, esse abate, não era apenas de Minas Gerais. Inclusive, nós recebemos carnes, inclusive do exterior, do Uruguai e também da região sul. Mas uma grande parte vinha de Minas Gerais. De tradição popular católica, os boiadeiros, os vaqueiros, sempre que entregavam o gado nas invernadas, as invernadas eram aqueles campos que ficavam lá em frente, ali do Matador, do lado onde hoje tem, em frente ali a Escola Fernando de Azevedo, a Escola Princesa Isabel, o Centro Cultural, aquilo ali era chamada invernada, né? Depois que eles entregavam o gado lá, se reuniam nas proximidades do Largo Bodegão, como eles eram católicos, religiosos, né? Para fazer orações, cânticos e louvores em agradecimento a São Jorge. E passaram também a realizar procissões em suas montarias pelas principais ruas de Santa Cruz. Isso foi se tornando uma tradição. Desde aquela época, e foi passando a tradição, né? Então hoje, nos dias de hoje, nós temos no dia 23 de abril, na semana de abril, no mês de abril praticamente todo, tem uma irmandade, a Irmandade de São Jorge, da Capelania, que realiza uma série de eventos, né? Eles oferecem lá uma feijoada, né? Claro que sempre com o objetivo de angariar recursos, né? E essa missa solene, que é celebrada no dia 23 de abril, geralmente é com a presença do cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro. Além da missa, da procissão, né, os festeiros passaram a organizar uma quermesse popular. Na verdade, é muito mais do que uma quermesse, porque é um verdadeiro show, porque eles trazem grupos musicais, tem muitas barracas, vende diversas comidas típicas, churrascos, salgados, cocadas, bebidas, enfim. É uma festa. Ao lado, naquela parte, aquele terreno desocupado ali em frente ao centro de zoonose. Às vezes eles montam um parque de diversões, com rodas gigantes, com brincadeiras para as crianças, enfim. É uma semana ou 15 dias de festas, né? Que são realizadas ali em devoção a São Jorge. Um outro aspecto também importante, um outro equipamento, digamos assim, importante que tem no Largo do Bodegão é a FAETEC. A FAETEC de Santa Cruz, a Escola Técnica Estadual de Santa Cruz, né? Que ocupa as antigas instalações do Matadouro
no Largo do Bodegão. Essa foto eu tirei em maio do ano passado, mostrando a frente da Faetec. E a Faetec, se na época do Matadouro, né, aquela área do Bodegão estava sempre movimentada, né, pelo que o Benedito Freitas disse, por causa das feiras, hoje a movimentação é por causa dos alunos. São muitos alunos que frequentam a escola técnica, então quando eu passo ali diariamente, eu vejo inúmeros alunos chegando, frequentando. E, além disso, é um orgulho para nós que somos moradores do bairro de Santa Cruz, a presença da Faetec, porque a Faetec oferece uma quantidade enorme de cursos. São cursos de línguas, são cursos técnicos, são muitas atividades, além de atividades também de lazer, tem uma piscina olímpica, enfim, é realmente uma instituição que merece nossos aplausos. O comércio ainda está presente no Largo do Bodegão. Inclusive tem o sacolão, né? E eu gosto muito de frequentar o sacolão do Largo do Bodegão, porque hoje, além de produtos de hortifruti granjeiros, né, tem também uma padaria, enfim, tem açougue, é quase um supermercado e fica próximo da minha casa. Às vezes estou fazendo uma caminhada, passo ali e já compro alguns legumes. Então vocês observem, tem aqui uma foto, não sei se dá para mostrar o cursor aqui, uma das construções que restaram daquela época, ainda com aquele frontão antigo, né? Portas antigas. E o sacolão do bodegão fica aqui. E aqui tem o bodegão, né, que deu origem ao nome. Era um armazém de secos e molhados, aumentativo de bodega. Outro ponto de destaque também é o Centro de Controle de Zoonose Paulo da Corso Filho. Então, além do controle sistemático de doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos pelos animais, o Centro de Controle de Zoonose Paulo da Corso Filho também realiza cirurgias diversas, vacinação, castração e atendimento laboratorial. Essas fotos eu tirei no dia 12 de dezembro do ano passado, para que vocês tenham uma ideia. Eu passo ali também diariamente e essa, não sei se vão me ver aqui, essa parte aqui tem atendimento das pessoas. Diariamente tem muitas pessoas com gatos e cães que vão lá para o atendimento. E realmente é um trabalho também que merece nossos aplausos, que está no Largo do Bodegão, Centro de Controle de Zoonose. A esta apresentação, eu quero falar então sobre o Morro do Bodegão, porque, como eu falei inicialmente, nós não temos a ideia, não fazemos a ideia, mas ali, entre as ruas Álvaro Alberto e Ferreira Nobre, tem uma elevação. Dá para perceber nitidamente, né, que tem ali em frente à escola Prefeito João Carlos Vital, tem algumas casas comerciais, tem ali um lava-jato e tudo. E eu, às vezes, eu fico até preocupado, porque nessa parte aqui, essa foto aqui, vamos ver se dá para vocês verem, aqui tem a Faetec, né, que era antigo Matadouro, e essa foto eu tirei do lado da parte de cima da rua Álvaro Alberto. Aqui é o morro. Descendo aqui, esse barro todo, segundo o Benedito Freitas, foi retirado grande parte para
o aterro daquela área dali para a construção do matadouro e também para as obras. E estas pedras, esse cascalho aqui, ó, que é um trecho do muro da Faetec, essas pedras também foram tiradas de uma parte desse morro. Então, as pedras maiores, as lajotas, as partes de granito melhor para o trabalho de alvenaria, né? Na verdade, não é um trabalho de alvenaria, né? São lajotas de granito nas obras de cantaria, que é o trabalho do canteiro, né? Aquele que lapida a pedra para fazer aquela parte mais lapidada, mais lisinha. Então essa parte foi tirada do Morro do Mirante. Do Morro do Bodegão foi retirado barro para a construção do matadouro, como também, juntamente com a pedreira do Morro do Mirante Imperial, grande parte das lajotas de granito empregadas nas obras de cantaria. Então aqui o prédio usado como escola técnica estadual, Faetec, antigo matadouro, em foto que eu tirei no dia 24 de... Foi hoje, né? Fevereiro de 2025, mostrando o morro, o alto morro do Bodegão. Aliás, a foto foi tirada em dezembro, essa aqui é a postagem de hoje, foi em dezembro de 2024. E aqui o trecho do muro da Faetec, com quem passa ali, toda a extensão do muro, com todas essas pedrinhas aqui, que foram retiradas em parte. Como eles fazem nas pedreiras, né? Eles vão retirar as lajotas, então muitas pedras são quebradas. Então eles aproveitaram isso e fizeram um muro com todos esses encaixes aqui. Ficou um trabalho muito interessante. Então, é um local icônico, é um local emblemático, que merece realmente a nossa postagem para o conhecimento um pouquinho melhor de que foi o Largo do Bodegão, né? A importância do Largo do Bodegão na história de Santa Cruz. Então encerro aqui esta apresentação, agradecendo a você mais uma vez por estar acompanhando aqui o nosso canal do YouTube. Um abraço e até a próxima oportunidade.